Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma videoaula de atualidade, onde abordamos filosofia e sociologia. Hoje estaremos tratando da discussão na sociologia, na geral e jurídica, onde abordaremos a questão da criação de regras sociais para a convivência em sociedade, que é um dos pilares da sociologia. Sejam todos bem-vindos, tenhamos uma ótima aula. A sociologia, enquanto uma ciência das questões sociais, ela discute, ela debate, ela pesquisa a convivência entre os mais variados grupos na sociedade, de um modo geral, na sociedade humana. Diante disso, ela precisa discutir quem cria e como cria as regras, o regramento de convivência nessa sociedade. Por isso, nós temos um ramo da sociologia chamada de jurídica que vem discutindo, vem se aprimorando desde o surgimento da sociologia em busca do estabelecimento da melhor forma de se criar as leis, de se criar regras, de se criar boas formas de convivência. Diante disso, o direito tem sido um dos ramos da sociologia jurídica que muito tem estado na pauta de discussões a respeito do regramento das relações sociais. Quando se cria um código de leis para uma determinada sociedade, um determinado grupo social, é preciso se entender todos os aspectos desse grupo. Os aspectos culturais, os aspectos fisiológicos, os aspectos étnicos, para que se possa é, criar esse conjunto de leis, esse conjunto de regras. E ele não pode, é claro, violar a regra geral de convivência humana, em um aspecto geral de toda a humanidade. Então, na prática, se um determinado país cria um conjunto de leis e de regras, esse conjunto de leis e de regras não deverá contrariar o conjunto de leis e de regras dos outros países. Ele não pode avançar, né, sobre o direito dos outros países, porque também é uma relação de convivência social. Diante disso, a gente pode citar um exemplo. Se a religião de um determinado país segue alguns preceitos, não dá a esse país o direito de intervir na religião de outro. Então, essa religião, a questão da convivência, da criação de regras, de leis entre países, é um desses princípios da sociologia jurídica no contexto de criação das suas leis. O fundamento de leis para todos os países geralmente são as suas constituições, a não ser países que têm como a religião como fundamentalismo, e aí é uma questão à parte. Diante disso, nós podemos, como vemos aí na nossa imagem, definir o direito como conjunto de normas destinado a organizar a sociedade e disciplinar a conduta humana na convivência social. Então, aqui as leis devem respeitar, a criação de leis de um país, de um grupo social, deve respeitar as leis de outros países, de outros grupos sociais. Então, o direito dessa forma divide-se em direito objetivo e direito subjetivo. Desculpa. O direito objetivo é o conjunto de regras que preside a nossa vida em sociedade. E aqui nós vemos que esse direito objetivo ele, ele visa criar regras, normas, leis a que todos deverão ser submetidos com esse objetivo de convivência, de presidir a nossa vida em sociedade. O direito subjetivo já é uma forma de busca de conquistas inalienáveis que,
que vem se fundamentando desde o iluminismo que se criaram essas ideias, que é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à educação, à saúde e assim por diante. Então, nesse direito subjetivo reside o principal debate em que a sociologia se apresenta como aquela que estuda essas relações. E aí nós vamos ter três escolas, três escolas de direitos, três escolas jurídicas, que é a escola justnaturalista, a escola teológica e a escola racionalista, que caminham, que discutem, que se debatem, que pesquisam entre si na hora de se formar, de se criar, de estabelecer as leis de um determinado grupo social e as leis da sociedade humana como um todo. Na escola justnaturalista ou direito natural, nós vamos ver assim que para eles o direito é um conjunto de ideias ou princípios superiores, eternos, uniformes e permanentes, imutáveis, outorgados ao homem pela divindade quando da criação, a fim de traçar o caminho a seguir. Isso quer dizer o quê? Que o direito, de uma forma geral, é de todos. É da natureza humana a convivência sob essas regras é, de bom convívio, de respeito, de humanidade. O ser humano é um ser racional. Então, na sua evolução, ele foi criando essas regras de convivência, essas regras de convívio social. Então, esses justnaturalistas entendem que essa regra de vida, o estabelecimento desse da organização da vida em sociedade é natural, é da natureza humana. E aí, continuando sendo assim, o direito natural tem como características principais a estabilidade, a imutabilidade. Quando se determina que uma determinada regra, uma determinada lei, ela é boa para a sociedade, então esse é um direito natural. Vamos dar um exemplo. O direito à vida. Quando se discute o direito à vida em qualquer sociedade, é o direito à vida para todos. Não é para um determinado grupo. Ou não é para aquele outro grupo. A gente pode citar como exemplo também a pena de morte, que está aí nesse centro de discussões sobre a ideia do direito natural. Se todos têm direito à vida, então por que a pena de morte? Essa é a grande discussão dos países que debatem a implantação ou não da pena de morte. Na escola teológica, seguindo a nossa discussão, a escola teológica muito se assemelha à justnaturalista, pois também concebe o direito como um conjunto de princípios eternos, permanentes e mutáveis. As primeiras leis, no caso, para essa escola teológica, foram criadas por Deus, foram escritas por Deus. Dessa forma, quando segundo informações registradas em determinadas religiões, quando Deus cria o primeiro conjunto de regras, estabelece que a sociedade, que o humano das pessoas tem de viver sobre se é bom, né, que a sociedade viva sobre um conjunto de regras, um conjunto de leis, para que se estabeleça o bom convívio. Muitas sociedades, vamos dar aqui também um exemplo, elas têm nos seus livros sagrados, muitas sociedades fundamentalistas têm os seus fundamentos de convivência, de direito, fundamentos jurídicos, nas regras dos seus livros sagrados. Por exemplo, os muçulmanos, eles seguem as regras que estão presentes, né, no Alcorão. E alguns países já adotam há algum tempo as regras, né, maiores de seus países, as que estão escritas nesse livro sagrado. A escola racionalista ou contratual, vemos aí que eles agrupam vários filósofos, autores de obras notáveis. O Grotius, lá do Iluminismo, né, que é uma obra dele, De Luribelli Accipiacis,
de 1625, o Hobbes, que tem a obra chamada Leviatã, Rousseau, todos esses autores iluministas criaram essas primeiras regras. A partir daí, foram se estabelecendo esses filósofos, esses são importantíssimos na história do direito, na história da sociologia jurídica, da sociologia como um todo, porque a partir daí começam -se a estabelecer, eles são os primeiros a discutir essa ideia de leis que garantem os direitos à sociedade como um todo, não a grupos privilegiados, não só aos nobres, não só aos ricos, não só a um determinado grupo social, mas a todos. Ele estabelece, inclusive, a igualdade. Esse é um dos princípios da sociologia jurídica, que é essa igualdade que é discutida a partir desses filósofos da escola racionalista ou contratual. Dentro da escola racionalista, também chamada de contratual, que é desses filósofos que nós acabamos de falar, nós vamos ver que eles gostam de se dividir, eles entendem a divisão da questão jurídica em duas categorias de direito, ou órbitas jurídicas, como eles costumam dizer, natural e o direito positivo. O direito natural continuaria sendo aquele conjunto de princípios permanentes, que o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à sobrevivência, o direito ao seu sustento. Então, esse conjunto de regras seria, do ponto de vista dos racionalistas, esse seria, digamos assim, o direito natural. E aí, eles entendem que não há distinção neste ponto entre o direito racionalista e o justnaturalismo. Eles se encaixam, eles acabam se complementando, né? Então, sendo assim, esse direito à natureza natural, racional do homem, e não mais a, a novidade. Já o direito positivo, desculpa, a divindade. Já o direito positivo decorre de um pacto social. Aqui é o que nós precisamos ter um pouco mais de atenção para que, se precisarmos escrever, precisarmos discutir, onde nós vamos, inclusive, dar continuidade na próxima aula. O direito positivo decorre de um pacto social. Nós precisamos, através de um pacto, de um determinado grupo, a gente estabelece o conjunto de regras, o conjunto de leis para se viver numa coletividade. E aí o sentido de coletividade, ele começa desde o regramento da família, que é a sua primeira coletividade, e vai até a vivência na humanidade, até a convivência em humanidade. Geralmente ele passa da família, passa para a escola, ele passa para a cidade, depois da cidade ele vai passando para o estado, depois para o país e para as nações. Então, é aqui que se estabelece, nesse pacto social, que se estabelece as primeiras regras, as mais importantes regras jurídicas que a sociologia precisa discutir, precisa entender, precisa debater. E os vários aspectos que estão presentes nesse pacto social vão discutir a questão da família, da religiosidade, da educação, do trabalho, do ordenamento político. É esse contexto que nós, a partir de agora, estaremos debatendo nas nossas próximas aulas. Nós vamos começar discutindo na nossa próxima aula o direito à vida. Né? Por que nós temos pena de morte? Por que nós não temos o direito à eutanásia? Por que se uma pessoa está no leito de morte e ela sofre, sente dor, por que ela não pode cessar essa dor? Porque o suicídio, inclusive, é taxado como crime em determinadas sociedades. Será que nesse pacto social que a sociologia jurídica, que o direito
estabelece, não devia dar o direito ou não dá, ou não discute o direito sobre a vida, sobre cada um ter direito sobre a sua vida. Então são esses os aspectos que nós vamos discutir nas nossas próximas aulas. Até a nossa próxima aula.